Obrigado, Excelência. Trata agora o presente processo de inspeção na Prefeitura do município de Tarauacá para verificação do cumprimento dos limites de despesa com pessoal. Definidos no artigo 20 da LRF, a segunda inspetoria apresentou relatório técnico, onde aponta que a despesa do Executivo Municipal no primeiro quadrimestre de 2018 foi de 63,45% da receita corrente líquida. O presente relatório informa que, com base em pesquisa realizada no sistema, CIPAC, no segundo quadrimestre de 2017, a despesa com pessoal já estava a 57,48% e no terceiro, 63,47%. A gestora foi citada, as folhas 11 a 15 não ofereceu resposta, o doutor Parque se pronunciou através da doutora, da nova procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de expediente da DAFO, noticiando que a despesa de pessoal do Poder Executivo de Tarauacá, até o primeiro quadrimestre do exercício de 2018, representava 63,45% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sugerindo a abertura do presente feito para fins de apuração da responsabilidade da gestora diante das vedações contidas na legislação pertinente. A instrução inicialmente procedida apontou que, no final do primeiro quadrimestre de 2018, a despesa com pessoal do Poder Executivo de Tarauacá representava 63,45% da receita corrente líquida, descumprindo o patamar estabelecido para a espécie pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Destacou ainda que tal situação vinha ocorrendo desde o exercício anterior, visto que as despesas em tela representavam, no segundo e terceiro quadrimestres de 2017, respectivamente, 57,48% e 63,47% da receita corrente líquida, o que enquadra a gestora na infração prevista no inciso 4º, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/2000, diante de reiterados descumprimentos à Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que sugeriu a audiência da senhora Marilete Vitorino de Siqueira, atual prefeita, para a defesa. Regularmente convocada para o contraditório, a responsável não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 5 de setembro de 2018. Da análise das peças constantes do feito, verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal número 101/2000. Conforme apontou a área técnica, a atual chefe do Poder Executivo do município de Tarauacá não promoveu, no exercício de 2017, nem até o primeiro quadrimestre de 2018, medidas no sentido de reduzir as despesas com o pessoal ao patamar definido no dispositivo acima citado, o que contraria a legislação pertinente. Observa-se também que o relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Tarauacá, relativo ao segundo quadrimestre de 2018, apresenta gastos desta natureza equivalentes a 58,15% da receita corrente líquida, evidenciando pequeno decréscimo na rubrica em relação ao quadrimestre anterior, contudo, ainda extrapolando o limite máximo permitido pela LRF, o que, de fato, enquadra a gestora na infração prevista no inciso 4º, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal 10.028/2000. Se a despesa total com o pessoal do Poder Executivo Municipal ultrapassar o limite previsto no artigo 20, inciso 3, a linha B da LRF, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22 da mesma norma, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Ressalta-se, todavia, que, por meio do acórdão número 10.909/2018 do plenário, o pleno desta Corte decidiu, por unanimidade, pela aplicação à gestora da penalidade prevista no inciso 4, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028/2000 e nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, diante da inobservância das medidas previstas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, considerando a decisão contida no item 2 do acórdão número 10.909/2018 do plenário, este Ministério Público de Contas opina pela notificação à origem para que, em prazo a ser-lhe assinado, cumpra as determinações contidas
no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência, sem prejuízo da comunicação do apurado ao Poder Legislativo Municipal de Tarauacá e ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e providências que entender adotar. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Excelência, esses dois processos seguintes são bem parecidos, bem interessantes, por uma particularidade, e aqui, inclusive, de louvar o cuidado para que nós não tenhamos o bis in idem na aplicação de multa. E os dois processos são bem similares, mas entendo distintos por essa nuance, essa particularidade. Então, hoje, este plenário, ele aplica multa ao gestor na despesa de pessoal, quadrimestralmente, no valor de 14.280, porque esta é a medida da Lei de Responsabilidade Fiscal para o ajuste, quadrimestre. Então, pode levar a 3 multas, que dá perto de R$45 mil. Aplica a multa no exercício, na prestação de contas, em função da irregularidade trazida para as contas também de 14.280, 60 mil. E ainda aplica nos casos isolados, onde, mesmo estando extrapolando o limite da despesa de pessoal, o gestor pratica um ato que vai ser nulo. Pronto. Então, é aqui que nós temos que ter esta percepção. Quando eu aplico pelo ato, eu não estou aplicando pelo quadrimestre. Então, se eu aplicar pelo ato, eu posso aplicar pelo quadrimestre. E aqui eu não tenho bis in idem, porque aqui foi pelo ato, e aqui é pelo quadrimestre. Esta é uma situação diferente do seguinte. No seguinte, então, ele fica bem claro. Então, nesse sentido, com esta observação, isso nos leva a crer que já foi multado. Não, não foi. Ele foi multado pelo ato, não pelo valor do quadrimestre. Então, assim sendo, restou demonstrado no processo que a despesa com pessoal do Executivo do município de Tarauacá, no primeiro quadrimestre de 2018, representava 63,45% da receita corrente líquida, estando, portanto, acima dos 54%. O doutor Parquet, o Ministério Público de Contas, junto a este tribunal, apontou que, em face do acórdão 10.909, a gestora foi penalizada pela prática de atos vedados quando a despesa de pessoal já estava acima do limite. Entendemos, no entanto, que o objeto deste processo é diferente daquele que originou o acórdão 10.909 e que a penalidade aplicada à gestora naquele processo também se deu por um outro fato diverso. No processo acima citado, a multa aplicada se deu pela prática de atos não permitidos por lei que causaram um aumento da despesa de pessoal. Já no presente caso, a irregularidade da gestora foi por não ter trazido a despesa para os níveis legais na redução devida no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando assim que o artigo 23 da LRF prevê que, uma vez ultrapassado o limite com despesa pessoal, o gestor deverá adotar a providência no sentido de eliminar o percentual excedente, considerando a multa prevista no artigo 5º da 10.028, com aquela redução deste tribunal, e assim sendo, em função dos princípios do valor da multa, voto. 1. Pela aplicação de multa à senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita do município de Tarauacá, no valor de 14.280, em face da não adoção das medidas necessárias à redução do limite total de gastos com pessoal constantes na LRF. Pela notificação da gestora para a adoção das medidas necessárias para reconduzir o limite da despesa com pessoal estabelecido no artigo 20 da LRF, pelo encaminhamento à DARF para acompanhar as medidas tomadas, encaminhamento ao Ministério Público Estadual, Câmara Municipal de Tarauacá e à presidência do TJ e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, o Acre, entenda-se parte do Brasil, vai a curtíssimo prazo fechar essas prefeituras todas. Se a lei de responsabilidade fiscal no Brasil fosse o que queria, você disse da Argentina, só tinha um município, e talvez todos fossem integrados ao município de São Paulo. A visão social do nobre conselheiro Polanco reflete agora dessa situação aí. Como é que eu vou assumir uma prefeitura do município como Tarauacá, ou seja, quem for, um Jordão da vida pagando 60 conto de multa? Mas a lei não foi feita por mim. Assim sendo, sou, por força de lei, obrigado, digo, de acompanhar o nobre relator, Excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Não, acompanho o voto, senhor presidente, mas eu vejo, conselheiro José Augusto, que é possível, sabe, fazer
sempre eu converso um pouco com a conselheira Dulce e o conselheiro Malheiro, o que chega de recurso é suficiente. O que está faltando mesmo é cair, fazer a gestão mesmo. E a lei, ela dá um espaço muito amplo para você trabalhar. Agora, se não quer usar, talvez situações igual a nossa, instituições igual a nossa, elas vão ter que agir para fazer o controle, já que você não usa o seu controle interno, ferramental que tem de tecnologia, então vai ter que ir de fora a ação. Mas que recursos chegam lá na ponta, e agora cada vez mais, nessa reforma tributária que está vindo aí, os estados vão ser muito penalizados, me parece que os municípios vão ser mais fortalecidos. Aí é que nós precisamos atuar mais. E eu vejo que nós estamos numa fase da era digital que nos permite ver em tempo real as coisas. O que falta realmente é a gente dialogar, é fazer o encontro. Tem tantas situações, às vezes você passa, a instituição de tarde fica fechada, à noite fica fechada, as pessoas estão paradas, e a gente numa crise. Eu não entendo o que está faltando para a gente superar esse momento sem precisar de estímulos externos, de ter uma agenda que vem lá de fora, diz, olha, vocês têm que fazer isso, isso. É só a gente dizer, nós vamos fazer isso e vamos melhorar a nossa vida aqui mesmo. Nós ficamos parados, nós estamos, sei lá, o que aconteceu nesse mundo aí virtual que nos anestesiou, fica em casa vendo as coisas como se o mundo das coisas não precisam da gente agir, só é agir aqui na tecnologia, não chega não. Aqui na tecnologia nós temos que controlar como é que a produção acontece. Como é que planta? Como é que planta, como é que colhe, como é que armazena, como é que vende, né? Como é que melhora a tecnologia. O Estado não fala nisso? Agora, sem o Estado, em nenhum lugar do mundo nós avançamos. Por isso que eu sempre insisto, vamos sentar, o Estado é importante. O mercado tem sua função, tem, a sociedade civil, tranquilo, pressiona para viver bem. Mas se deixar por conta do mercado, nunca vem. Então, as multas, eu concordo, não fez o dever de casa, não quer dialogar, não quer fazer política, vai ter que pagar o preço do seu olho fechado. Então, parabéns aí. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator. Aprovado por unanimidade do termo do voto do conselheiro relator.